Olá, caro aluno do Verbo Enem, eu sou o professor de Química, o professor Eduardo. Vim trazer então umas dicas bem bacanas para vocês para fazer a prova do Enem aí esse ano, certo? Então assim, saiba que o Enem ele espera que você interprete fenômenos que acontecem no seu dia a dia. Então, nada melhor do que dar uma revisada naqueles fenômenos mais básicos do estudo da química, como as mudanças de estado físico, né, para iniciar o nosso estudo. Então, vamos lá. Nas mudanças de estado físico, vou usar hoje como exemplo a água, né? Mas saibam que qualquer substância química pode passar entre os três estados. Os estados aqui eu tenho uma representação, né, do gelo, o estado físico sólido, aqui um copo de água, né, com a água até jorrando, como sendo uma representação do estado líquido, e aqui uma nuvenzinha representando o estado gasoso. Bom, essa primeira palavrinha, fusão. Fusão, lembre de derretimento. Tá? Derretimento é fusão, é a mudança do estado sólido para o estado líquido, certo? Vaporização. Vaporização é na verdade um termo genérico, né? Vamos prestar bastante atenção porque vaporização de si vai se dividir em outros três fenômenos distintos, que mais para frente eu vou abordar a diferença entre os três, mas vaporização é um termo genérico quando eu tenho uma mudança de estado físico, do líquido passando para o gasoso. Agora voltando, temos aqui condensação e liquefação, que são duas maneiras diferentes que eu tenho de um gás se transformar, né, voltar para o estado líquido. Continuando, eu tenho agora aqui a solidificação, aquilo que a gente faz em casa quando, né, precisamos fazer gelo. Pegamos a água no estado líquido lá na torneira, colocamos a nossa forminha de gelo e colocamos no congelador para que a água solidifique, certo? Ainda temos uma última palavrinha aqui que eu vou abordar, que é a sublimação. A sublimação é uma via de mão dupla, que vai direto do sólido até o gasoso, coisa que acontece, por exemplo, com o gelo seco, que passa do sólido diretamente para o gasoso, e também com a naftalina, aquela pedrinha para espantar as traças que a gente costuma colocar nos armários, certo? Então vamos assim, um outro conceito bastante importante que a gente tem que saber e que o Enem costuma cobrar é, digamos assim, a transição de calor que tem entre os estados físicos. Vamos lembrar o seguinte, tá? Qualquer mudança no sentido aqui, para a sua direita, vai estar ganhando calor. O que eu quero dizer? Se eu tenho água no estado sólido ou qualquer substância no estado sólido, vamos parar de falar de água, vamos pensar então, por exemplo, em ferro. Se eu quiser ferro no estado que está no estado sólido passe para o estado líquido, eu preciso aquecer. Essa substância ela vai precisar ganhar calor. E ainda, se eu quiser que do líquido passe para o estado gasoso, vai precisar ganhar mais calor ainda. O sentido contrário será perdendo calor. Vou voltar ao exemplo da solidificação, de quando nós fazemos gelo lá na nossa casa, colocamos a água na temperatura ambiente lá no congelador. Essa água, por causa da baixa temperatura lá do ambiente, ela vai perdendo calor, as moléculas vão perdendo energia, vai perdendo esse calor, perdendo essa energia até que elas estacionam. Entre aspas, estacionam, certo? Mas uma aula mais à frente eu vou falar se elas estacionam mesmo ou não. Bom, vamos dar continuidade. Agora eu vou falar das diferenças que tem entre a vaporização. A vaporização ela se divide em três. A primeira que eu estou falando aqui, evaporação. O que seria a evaporação aqui? Veja, eu tenho aqui uma estrada que estava molhada e agora a água está evaporando. A evaporação é um tipo de vaporização. Não podemos confundir evaporação com vaporização, tá? Não são sinônimos. A evaporação ela é um tipo de vaporização, certo? Mais uma, ebulição. Quando que ocorre a ebulição no nosso dia a dia? Quando nós vemos a água fervendo. A água fervendo, né, quando a gente vai cozinhar ou preparar um chimarrão, aqui o pessoal do sul, certo? Então, a água fervendo, a palavra ferver é sinônimo de ebulição, que é também um tipo de vaporização, tá? Temos ainda a calefação. A calefação é um fenômeno bastante típico, com um barulhinho típico. O que eu tenho aqui? Eu tenho gotinhas de água caindo sobre uma chapa quente. Nesse momento a gente ouve aquele barulhinho característico, aquele tss, 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 né? Por exemplo, quando a gente está cozinhando e aí cai uma gotinha de água em cima da chapa quente do fogão, faz aquele barulhinho característico, certo? Então, veja, os três tipos de vaporização, que é a evaporação, a ebulição e a calefação, não vai esquecer. Bom, do gasoso para o líquido, que era a condensação e a liquefação, é nessa hora aqui que eu vou falar da diferença entre os dois, tá? Tenho aqui um exemplo de condensação.
Veja, ó, a minha TV aqui parece agora, né, que está com o vidro todo embaçado. Esse embaçamento aqui é a condensação. O que aconteceu para que isso acontecesse, né? Qual foi o fenômeno que aconteceu aí? As moléculas de água, elas perderam calor, elas baixaram sua temperatura. Isso acontece, por exemplo, no inverno, quando a gente toma um banho quente, né, nas regiões frias. O que acontece? O espelho fica todo embaçado. Por quê? A água sai, né, num vapor quente lá do chuveiro e encosta na superfície fria do espelho. E aí ela perde energia, ela que estava no estado de vapor, ela volta para o estado líquido, certo? Não podemos confundir com a liquefação. Veja que eu coloquei aqui entre parênteses, ó, flechinha para baixo temperatura, flechinha para cima na pressão. Isso eu estou querendo dizer o quê? Que está ocorrendo uma queda de temperatura e ainda um aumento de pressão. Na condensação é apenas uma queda de temperatura, enquanto que na liquefação é uma queda de temperatura acompanhada de um aumento de pressão. Onde que isso acontece na minha casa? Dentro do meu botijão de gás. Tanto é que o gás de cozinha, ele tem uma sigla, chama GLP, gás liquefeito de petróleo. Liquefeito por quê? Porque esse gás, o gás de cozinha, que é uma mistura de hidrocarbonetos de propano e butano, ele só permanece no estado líquido aqui porque ele está resfriado e sobre alta pressão, certo? Então, perceberam aí as diferenças que temos entre as mudanças ali, né, os tipos de vaporização e os tipos de mudança de estado do gás para o líquido, certo? Bom, aqui eu trouxe uma reta, né, onde eu tracei temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição para lembrá-los do seguinte. Veja só, eu estou aqui numa reta crescente de temperatura. Eu marquei aqui uma temperatura de fusão que pode ser para qualquer substância. O que eu tenho antes da temperatura de fusão? Antes da temperatura de fusão é antes da substância sofrer a fusão, ou seja, antes dela derreter. Que estado físico eu vou ter? Estado sólido. Depois que ela derrete, que eu passei a temperatura de fusão e estou entre a fusão e a ebulição, que estado físico eu vou ter? Teria o estado físico líquido. A substância ela já derreteu, mas ainda não ferveu. Agora, se ela ferver, se ela atingir a temperatura de ebulição, depois ali eu teria o estado físico gasoso, certo? Para dar nome aos bois, como se diz, né? Vamos falar da água então. Sabemos que a temperatura de fusão da água é de 0 graus e a temperatura de ebulição de 100 graus. Isso quer dizer que a água derrete a 0 graus e ferve a 100 graus. Numa escala de temperatura, ao invés de escrever TF e TE, eu ponho propriamente dito ali os valores. 0 para 0, né, na temperatura de fusão e 100 na temperatura de ebulição. Onde eu quero chegar aqui? Se eu marcar qualquer ponto antes do zero, será uma temperatura negativa, tá? O que vai acontecer? Temperaturas negativas estarem no estado sólido. Entre 0 e 100 estarem no estado líquido. Acima de 100, qualquer temperatura para a água será aí o estado gasoso, certo? Então, uma outra coisa que tem que lembrar é o seguinte: a essa temperatura de 0 graus, eu tenho sempre uma mistura dos dois estados, porque é nesse momento que ela está mudando de estado físico, e a 100 graus eu terei uma mistura de líquido e vapor que ela vai estar fervendo, tranquilo? Então isso daí, gente, uma primeira aulinha aí de mudança de estado físico. Venham aí com a gente para o Verbo Enem, acesse lá o site para maiores informações, www.verboenem.com.br, tá certo? Até a próxima e um abraço!